Senhoras e senhores, tudo bem? Na aula de hoje eu vou pegar um exemplo do exercício anterior para configurar a posição R ou S dos grupamentos ao redor do carbono assimétrico para demonstrar para vocês como que é usada a regra de Canning-Goldie-Perelog para estabelecer as configurações absolutas R e S, os compostos orgânicos, os compostos que têm um carbono assimétrico. Então, é importantíssimo que você consiga compreender a ideia central, que é justamente diferenciar o que seria a molécula destra da molécula canhota, né? A molécula R da molécula S. Tem outros nomes aqui, né? Isso é importante porque, muito embora sejam isômeros, né, sejam mesmas estruturas, elas apresentam algumas propriedades, e principalmente químicas, que vão ser bem distintas logo mais à frente no curso, quando a gente começar a estudar a reatividade dos compostos. Nós vamos ver que alguns compostos, alguns reagentes reagem entre si ou auxiliados por um catalisador e fornecem um estereoisômero em relação a outro. Então, se nessa situação você não entendeu o que é o R e o S, aí você tem um grande problema. Então, vou pegar aqui um exemplo da aula anterior. Eu comentei que haveria alguns exercícios, tem um slide de exercícios e fixação, né, que estão aí. E aí eu vou pegar a letra A, né, que é um complicadinho aqui, para fazer para estabelecer essa configuração. Tá? Eu vou fazer usando um editor de moléculas que eu tenho no meu computador, que é o Avogadro. Tá? É o mesmo nome do Amedeo Avogadro, lá do cara da nossa estimada constante de Avogadro. O Avogadro, esse programa, ele te possibilita, ele é gratuito, tá? Ele é levinho para baixar, e fácil de instalar, e é um pouco intuitivo até. Mas caso você não tenha, não queira ou não deseje instalar um programa, você pode fazer um modelo molecular de uma forma muito simples, imaginando que isso eu usava como recurso quando existia aula presencial. Você pode imaginar o seu átomo central como sendo o seu punho e os ligantes como sendo aqui esses lápis que eu estou colocando. Então, uma ligação, uma segunda ligação, uma terceira ligação. Só 3 já vai te servir para conseguir fazer a configuração, por causa que aí você consegue rotacionar a molécula. Claro, tá, vou colocar aqui o quarto para facilitar. Não está muito bonito aqui, mas pelo menos você tem uma noção espacial de como está ordenado os ligantes ao redor do seu átomo. É uma alternativa. Existem alguns modelos moleculares. Você vai em uma livraria, você consegue comprar alguns modelinhos, aquele stick and balls, né, que é um modelinho de varetas e bolas, que é bonitinho, mas é caro e não convém justamente. Você pode fazer com massinha de modelar, bolinhas de isopor ou qualquer coisa mais rudimentar mesmo, só para ter uma ideia tridimensional da estrutura. Isso que é importante. Porque quais que são as regras lá de Canning-Goldie-Perelog? Você olha para a estrutura da maneira como ela está desenhada. Então, estou pegando aqui do slide novamente. Imagino aqui, né? Imagina essa estrutura da maneira como ela está desenhada aí. Então, isso quer dizer que, eu vou destacar aqui em cor de rosa, é esse ligante em cor de rosa aqui, ó, e esse outro em cor de rosa, eles estão no plano do papel. Tá no plano. Por isso que não tem nada de incrível na ligação deles. Tá? Então, esses dois aí estão no plano do papel. Agora, existem 2 outros que estão
extra papel ou extra sua folha e intra. Né? Então, esses dois grupamentos que estão para fora do plano de projeção da sua folha de papel e para dentro dela, eles são esses dois grupamentos aqui, ó, que eu vou colocar em verde, essa cunha fechada, tá? Esse grupamento CH2BR. Notem que o carbono aqui tem uma cunha fechada. Então isso quer dizer que o grupamento está para fora do plano do papel. Ele está sendo... imagine que essa representação está indicando para você que esse grupamento estaria para fora do grupamento. E o inverso vai ser válido para o único que sobrou ali. Eu vou colocar aqui numa cor vermelha. Aqui o CH2CH3, ele está para dentro do plano do papel. É isso que essas representações em cunhas fechadas e cunhas segmentadas, é isso que elas significam. Tá? Como que esses grupamentos estão alinhados em relação ao plano da sua folha de papel. E na verdade aqui, né, plano da sua tela, né, do computador, do celular, enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Bem, pegando a estrutura da maneira como ela está desenhada aí, então eu vou passar a minha estrutura para cá, minha imagem para cá, e abrir o Avogadro aqui e eu consigo desenhar. Então, da maneira como ela está descrita aqui, eu vou desenhar ela e eu vou organizar essa estrutura. Então, colocar um carbono central e eu já vou deixar alinhado. Eu vou inibir a minha tela aqui só para deixar um pouco mais simples isso, minimizar isso e aumentar isso daqui, que aí vai me facilitar as coisas, né? Então eu desenho a estrutura aqui, agora ficou bom. Coloquei o carbono central. Vou partir desse carbono central porque que ele já me facilita as coisas. Então, como eu disse, os dois primeiros, eles estão, tanto o grupamento metila aqui à esquerda, vou voltar aqui e desenhar ele novamente, aqui, ó. Coloquei essa cor vermelha em destaque, tá aqui, ó. Pronto. Já desenhei o grupamento que está no plano do papel. Vou colocar também esse outro grupamento aqui, ó. O CH2, CH3 duas vezes, né? O isopropil. Então, desenhando ele aqui, ó. Também, mesma orientação e no plano do papel. Dei uma otimizada aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para ficar legal. Opa, isso daqui não. Pronto, eu já coloquei os dois grupamentos que estão destacados em vermelho, eles já estão ali. E eu já coloquei eles de uma forma a ficar no plano do papel. E agora eu vou colocar o grupamento que está extra plano do papel. Vocês conseguem perceber aqui, eu vou colocar o CH2BR e aí que eu vou falar o que eu quero falar. O grupamento e o bromo. Fechou, otimizou, lindo. Aqui, ó. Então, o CH2BR, o BR é essa esfera vermelha aqui, o CH2 é o CH2 aqui, não tem dificuldade em entender, e ele está para onde? Para fora do plano do papel. O que é o plano do papel? O plano da tela, né? O plano que foi feito por aqueles dois grupamentos que estavam em vermelho aqui no slide e ficaram demonstrados ali. Então, e para trás, agora ainda falta colocar aqui no slide nós temos o CH2CH3, que é esse grupamento que está para dentro, né, na cunha fechada. Então, só vamos fechar isso aqui, só vou deixar CH2CH3 ali escondidinho, ali para trás do plano do papel. Então, eu coloco o que está faltando. CH2CH3. Pronto.
Eu vou agora só ficar um pouquinho aqui na estrutura, né? Então, olha só. Eu desenhei a molécula da maneira como ela estava descrita ali no exercício, respeitando que esse grupamento aqui, opa, não queria fazer isso, esse grupamento aqui, né, CH2Br, que eu destaquei em azul agora, eles fiquem para fora do plano do papel e também o outro grupamento ali, o CH2 e CH3, fique para dentro do plano da tela. Pronto. O que é a configuração, o que a regra estabelece? A regra estabelece que, uma vez que você identificou teu carbono assimétrico, que eu deixei agora em azul ali, ó, eu estipule quem está, da maneira como ela foi desenhada, que é o que estou representando aqui, eu oriente ele em relação a deixar os grupamentos que tenham maior prioridade para frente. E eu coloco o grupamento que tem menor prioridade lá para trás. E essas prioridades, elas são estabelecidas em relação ao número atômico dos grupamentos ligados. Então, quando eu pego a estrutura que eu tenho do exercício, que é o que eu tenho aqui, eu vou perceber que o grupamento que tem maior prioridade aqui, é o grupamento CH2Br. Esse é o grupamento que tem a maior prioridade no esquema. Por isso eu coloquei 1. Por quê? Porque eu entendo que todos eles, na verdade, estão empatados, né? Lembra, quem está ligado ao carbono aqui é um carbono, aqui também é um carbono, aqui também é um carbono, aqui também é um carbono. É só carbono que eu tenho aí, né? Acontece aqui, assim fica melhor, né? Acontece que quando eu tenho empate, eu avanço para os ligantes desses átomos de carbono. Então, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a hidrogênios, que tem número atômico 1. Esse carbono aqui está ligado a hidrogênios e a um bromo. E o bromo, você pode consultar a sua tabela periódica e você vai encontrar que o bromo tem número atômico 35. É alto esse número atômico, principalmente quando você percebe que os outros elementos disponíveis nessa molécula só são carbonos e hidrogênios. Então é evidente que esse cara aqui é o que tem a maior prioridade. Primeira prioridade, né? É o número 1. Por causa que tem um bromo a ele ligado. Aqui eu vou ter esse carbono está ligado a um outro átomo de carbono, do mesmo jeito que esse. Então eu tenho que resolver quem que é o 2 e o 3, porque o último na minha classificação eu sei que é esse cara aqui. Porque esse carbono só vai estar ligado a outros 3 hidrogênios. Então, esse é o quarta prioridade, eu só tenho que desempatar o segundo e o terceiro. Olha aqui para essa isopropila. Esse carbono em azul, eu vou colocar em vermelho só para mudar aqui, para você olhar diretamente para cá. Ele está ligado a quem? A 2 outros átomos de carbono. Esse cara aqui que eu vou colocar em amarelo, esse CH2 aqui, ele está ligado a um átomo de carbono. Então, esse grupamento em vermelho, ele tem a ele ligados 2 outros átomos que tem número atômico 6. Então, esse cara aqui tem segunda prioridade e esse terceira prioridade. Pronto. Já sei como é que nesse meu esquema aqui, né, que eu fiz em 3 dimensões, que agora é o momento que você precisa ter um modelo para você poder girar. Nesse esquema aqui, você vai olhar para essa
para essas prioridades. Eu mudei, mexi pouco aqui, ó. Eu tava conforme eu tinha desenhado ali e comentado há 5 minutos atrás. E estão dispostos os grupamentos da maneira como está desenhado e eu já elenquei eles quanto à prioridade. Até aí, eu acredito que ficou claro. Elenquei a prioridade como eu estabeleci lá, como eu passei para vocês, que era a regrinha de Canning, Ingold e Prelog. E agora eu tenho que fazer com que, ao girar essa molécula, girar a molécula ali, ou seja, a que eu desenhei aqui, né? Ao girar ela, eu tenho que deixar o grupamento, eu vou girar ela e deixar o grupamento de menor prioridade para fundo, para intraplano. Essa é a regra. Se gira a molécula do jeito que ela está desenhada ali e deixa esse grupamento de menor prioridade para o fundo. Quem que é o grupamento de menor prioridade? O CH3 ali, ó, que é a quarta prioridade, que está aqui em cima, né? Estou apontando para ele. E o que eu tenho que fazer? Girar a molécula através desse modelinho, que você pode ou baixar o programa aí para tentar, ou usar aí um modelo estático aí, faz com massinha de modelar, você pode fazer também, ou balinha de jujuba e palito de dente também dá certo. Você tem que agora girar essa molécula de modo a deixar a metila lá pro fundo. Vou fazer isso aqui, ó. Prestem atenção no que eu estou fazendo. Ó. Vou girar a molécula, deixando a metila lá no fundo. Perceberam? Ó, girei ela, deixei ela lá pro fundo. Eu escondi, eu vou até eclipsar ela no carbono assimétrico. Eu não preciso mais olhar para o grupamento de última prioridade. Tá? Eu sei que está meio poluído aqui, mas a molécula ela é grandona, né? Mas eu pego um exemplo prático aí e já consigo fazer um exemplo desses do exercício para vocês. Tá, e agora o que eu faço? Agora eu olho sem mudar as prioridades. Eu só deixei o grupamento de quarta prioridade para lá e eu observo como que ficou o sentido. Tá vendo que o átomo de carbono ali central, aqui, né? Aumentei um pouquinho ele. Ele tem ali 3 grupamentos, é o grupamento 1, 2 e 3. Só que qual que está o sentido deles? Lembrem lá, o CH2BR, e dá para reconhecer o BR porque é essa esfera vermelha aqui, ele está aqui para a esquerda. Aí, para cima, o que eu tenho? Vou rotacionar só um pouquinho ela para você perceber. Ó. É o CH3 2 vezes, o isopropil, que está onde? Para cima, né? Então, que é a parte de cima dessa estrutura que deixei aqui para não complicar. E aí, quem está aqui à direita é quem sobrou, né? O CH2 e CH3. A metila, que é o grupamento de última prioridade, ficou lá para o fundo. Pegou isso aí? Tranquilo, né? Só mudei, só girei ao redor do próprio eixo. Como que são as prioridades? Ó, aqui, ó, o CH2BR é o grupamento de primeira prioridade. Acima, a isopropila é o grupamento de segunda prioridade. E à direita é o grupamento de terceira prioridade. Vou pegar uma folha nova aqui para mostrar isso. Então, daquela estrutura ali, tinha um trifólio, né? Ó, primeira prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade. O cara da quarta prioridade estava lá no fundo, eclipsado aqui atrás, né?
Olha o sentido. Perceberam que eu só girei a molécula, eu não permutei ninguém. Eu só mudei a forma como eu estou olhando para ela, de maneira a deixar o grupamento de quarta prioridade para trás. E agora trace uma linha indo do primeiro para o segundo e para o terceiro grupamento e observe como que vai ser o sentido. Para fazer essa linha do primeiro até o terceiro grupamento, o grupamento de ordem de prioridade, eu fiz uma linha que está associado à rotação dos ponteiros do relógio. Eu fiz um sentido clockwise, né? Um sentido horário. Então, se eu tenho um sentido horário dessa disposição dos grupamentos de maior prioridade, isso quer dizer que eu tenho uma molécula na conformação R. Da maneira como ela está desenhada lá em 2 dimensões, aquilo ali representa uma molécula R. Perfeito? Da maneira como eu desenhei essa molécula aqui, né? Essa molécula aqui, e da maneira como veio desenhada ali no livro, né? Isso daqui é uma molécula R. Perfeito? E aí fica até o critério aí também achar o nome de toda a estrutura, né? Vai ser um brometo de alguma coisa, né? Mas é essa a ideia principal. Então, esse tipo de modelo, esses modelinhos tridimensionais, eles servem porque você pode fazer de cabeça isso também, tá? Mas confunde muitas vezes. Porque o que você precisa fazer é simplesmente dispor os ligantes da maneira como está desenhado. Então, é isso que eu fiz ali. Né? Notem que eu fui metódico ali. Isopropil para cima, CH2BR para frente, CH2CH3 para trás, uma metila no mesmo plano do papel. Aí encontrei a disposição desses grupos quanto às prioridades e por fim eu girei a molécula, e é aí que é o problema, né? É aí que se faz necessário um modelo tridimensional. Você pode fazer de cabeça, mas às vezes é meio difícil fazer isso, né? Girei a molécula deixando o grupamento CH3, o grupamento de quarta prioridade para trás. E aí a configuração que eu tenho é uma R. Notem que eu poderia até pegar de ponta cabeça isso. Vou sacanear agora. Pronto. Misturei. Eu não mudei nenhuma posição dos átomos. Eu só girei a molécula ao redor do próprio eixo. Eu só preciso pegar aqui com calma, olhar para o átomo central, manter o grupamento de menor prioridade, que é aquela metila ali para o fundo, e não importa, uma vez que eu faço isso, eu deixo o quarto grupamento para o fundo, eclipsado ao redor desse carbono aí que eu deixei em destaque em azul. Não importa agora, por mais que eu mexi, se eu for olhar as prioridades vão ser dos mesmos grupos, né? Não mexi na prioridade deles. E eu vou continuar tendo sentido horário. O sentido 1, 2, 3 continua sendo o sentido horário. Eu só vou ter uma molécula S, ou seja, eu só vou conseguir fazer com que ela seja invertida se eu reorientar algumas dessas ligações de maneira a que o sentido fique anti-horário dos grupamentos quando eu mantenho o grupamento de última prioridade para trás. Essa a regrinha de Kahn, Ingold e Prelog para estabelecer a configuração de um composto. Perfeito? Tem mais alguns exercícios aqui. Vocês devem tentar, porque isso é importante. Como eu falei, em breve nós vamos ver a reatividade de alguns compostos, e a reatividade desses compostos vai
depender, às vezes, ou a produção de um determinado produto, o rendimento de uma determinada reação, vai depender vai estar relacionado com a configuração absoluta. Aqui, o exercício B tem mais um exemplo. Façam esse exercício B aqui. Peço que façam. Posso até fechar minha câmera aqui. Eu peço que façam esse exercício, ó, é o exercício B que está aqui do lado, porque ele é análogo ao A. E faz aí, fica testando com a tua mão. Você pode escrever até no dedo qual que é o agrupamento de último. Como eu falei, se você tiver 3, você consegue imaginar que um grupamento aí, o de última prioridade, fica para o fundo, e aí você consegue verificar a orientação, se é horário ou anti-horário desses grupamentos, e com isso você consegue saber a configuração da maneira como foi desenhada. Então, façam esse exercício enquanto eu logo mais mando conteúdo aí sobre a projeção de Fischer, tá bom? Até mais, pessoal.